Gente, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometendo a acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. No documento, Bolsonaro afirma que precisa de ajuda financeira para viabilizar as ações, mas não cita um valor específico. O presidente também destacou que o governo quer ouvir as entidades do terceiro setor, indígenas, comunidades e pessoas que estejam dispostos a contribuir para um debate construtivo e realmente comprometido com a solução dos problemas. No próximo dia 22, os Estados Unidos realizam uma cúpula de líderes sobre a questão climática. Bolsonaro diz na carta que tem muita satisfação em participar do evento e assegura seu engajamento na busca de compromissos e resultados ambiciosos para a cúpula. E para completar o debate, a Polícia Federal anunciou hoje a substituição do delegado Alexandre Saraiva, superintendente da corporação no estado do Amazonas. Ele foi o responsável por enviar ao Supremo Tribunal Federal na quarta-feira uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na notícia-crime, que tem como alvo também o senador Teumário Mota, do PROS de Roraima, Saraiva afirma que eles se aliaram a madeireiros para atrapalhar apurações de crimes ambientais. A Polícia Federal alega que a mudança está dentro do contexto de substituição que está acontecendo na instituição. Ele deve ser substituído pelo delegado Leandro Almada. Os parlamentares e Salles negam as acusações. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o ministro do Meio Ambiente classificou a decisão de Saraiva como midiática. O acionamento dessa notícia feita pelo delegado é claramente midiático. Ele está querendo criar um sentimento de alguma interferência que não existe, né? Os ministros, os membros legislativos, eles têm um papel de representação política das coisas. Ninguém interferiu, ninguém jamais faria algo como ele quer fazer parecer com a notícia que divulga na imprensa. Aliás, quando você lê a notícia, o conteúdo versus aquilo que ele colocou na imprensa, você vê que não tem substância, não tem nenhum fundamento. Mas isso se resolverá da forma adequada. Muito bem, está aí a fala do ministro Ricardo Salles. Serrão, eu começo por você. Essa é uma ação midiática ou não? Com certeza, mais demagogia, mais ação midiática, mais politicagem e o pior de tudo, o Brasil continua tratando a Amazônia brasileira de maneira vergonhosa. Esperava-se que esse governo tivesse um plano muito mais objetivo, muito mais concreto, muito mais ousado para a verdadeira integração econômica da Amazônia ao resto do país. A Amazônia sempre é tida e tratada como algo lendário, aquela coisa maravilhosa, que tem a água, tem os índios, tem os minerais, as riquezas, só que tem um detalhe grave. Nada disso é integrado ao resto do Brasil. Nós temos uma Amazônia e o resto do Brasil. E essa separação, essa nossa incompetência em lidar com a Amazônia é que tem facilitado muito o discurso da internacionalização da Amazônia, que é criminoso, porque nossos antepassados lutaram para formar aquele território. Só que nós, ultimamente, desde este século, não tivemos competência para desenvolver a Amazônia economicamente, de maneira sustentável, utilizando os recursos naturais que temos lá, uma população fantástica, diferente, a mistura de todos os povos formando com aqueles índios, cria um povo diferente, que dá para tirar muito proveito em termos de nacionalidade e exploração sustentável do meio ambiente e turismo, sobretudo turismo. Se a Amazônia brasileira fosse utilizada no seu potencial turístico, poderia render muito dinheiro preservando todo o meio ambiente, garantindo a água. A água que tem ali é a água que vai ser a água do futuro da humanidade. Então a Amazônia tem que ser brasileira por uma questão estratégica. Mas, repito, estamos sendo incompetentes na gestão disso. O general Mourão está lá no comando da Amazônia tentando desenvolver um trabalho de melhoria do relacionamento do Brasil com aquela região, mas a coisa está emperrada. Ô Serrão, você acha que a gestão do ministro Salles é insatisfatória? Não, do ponto de vista do meio ambiente, ele está fazendo o trabalho que é possível. A estrutura brasileira para aquilo ali é que é completamente equivocada. Não fiscaliza direito. Queimada vai continuar acontecendo sempre, porque ali naquela região norte ali há um domínio violento de uma máfia política, dos velhos, donos de terra, dos senhores de engenho de terra do Brasil. Perfeito. Amanda Klein, eu quero saber se você concorda com o Serrão.
Não, claro que não. É criminosa, é uma política ambiental do governo, antiambiental do governo Bolsonaro. Ele faz uma coisa, diz uma coisa e faz outra. O discurso oficial é que é o país que mais preserva florestas no mundo, tem maior cobertura vegetal, e quando você tem uma investigação séria que prende a maior carga de madeira ilegal da história do Brasil, mais de 200 mil metros cúbicos, uma carga avaliada em mais de 130 milhões de reais, repito, de madeira ilegal, o ministro do Meio Ambiente vai até o Pará para vistoriar essa operação. Uma semana depois, se reúne com esses ditos empresários e depois faz críticas à operação, aponta falhas na operação, uma operação séria, por um superintendente da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que já está nesse cargo na região amazônica há mais de 10 anos, desenvolveu uma metodologia, conhece aquela região como poucos, né, fez uma investigação séria, criticado pelo ministro do Ambiente, que se coloca ao lado dos infratores ilegais. Eu acompanhei uma entrevista mais cedo do Alexandre Saraiva, em que ele explica como funciona, né? Esses grileiros que são invasores de terras públicas, então eles invadem terras públicas, eles falsificam o DOF, que é o documento que permite que essa madeira circule, né? A madeira só pode movimentar no país com esse documento, então eles falsificam esse documento e essa é a madeira que eles vendem, essa é a madeira que eles exportam para a Europa. Isso é responsável pela derrubada da floresta. Então, assim, a maior fonte de desmatamento da Amazônia, a derrubada da floresta, e a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. Não dá para acreditar. Aí o superintendente da PF aponta uma notícia crime corretamente, né, porque ele diz que o ministro do Meio Ambiente se colocou ao lado de infratores ilegais, de infratores do meio ambiente, que já é o cúmulo do absurdo. E depois a gente vê essa carta em que o Brasil se compromete com metas ambientais, que na verdade é mais do mesmo. Essa meta de reduzir a zero o desmatamento ilegal até 2030 é uma meta que já consta desde 2015 no Acordo de Paris. Então é só a reafirmação de compromissos, não há nenhum compromisso novo do governo Bolsonaro, que quer que os Estados Unidos deem bilhões de dólares, ou pelo menos $1 bilhão para o Brasil, para tomar conta dessas terras, mas com esse exemplo da aceleração do desmatamento, e quando você tem uma apreensão de uma carga gigantesca de madeira ilegal, vai lá o próprio ministro do Meio Ambiente e se coloca ao lado dessa organização criminosa. Olha, eu, se fosse o governo Biden, não daria um tostão para um governo que trata a Amazônia dessa forma. Constantino, pelo que eu vejo, você não concorda com a Amanda. Ah, piada, né? Olha, quem chama já esse governo de anti-ambientalista, não sei o quê, tem sempre a opção de votar na Marina Silva. Só que 58 milhões de brasileiros, felizmente, na minha opinião, discordam e querem o desenvolvimento da região e não sinalização de virtude, tratando o povo da Amazonas como mascote, né? O bom selvagem russoniano. Veja, essa questão do ambientalismo xiita virou uma mistura de ideologia / religião com um negócio bilionário. Basta perguntar ao Al Gore e companhia, né? Como esse negócio rende dinheiro. A turma do Greenpeace e por aí vai. O Ricardo Salles, eu participei dessa entrevista com o ministro, ele diz, né, que as conversas com o governo americano estão sendo produtivas, mesmo sendo com o John Kerry, que eu desconfio que é difícil ter uma conversa produtiva, né? E que os ativistas não estão participando muito. Ele até provocou que ativistas como o Hulk, né? O Ruffalo, o ator de Hollywood multimilionário, podem adotar um parque, né? Eles lançaram um programa muito interessante para ver se a turma coloca em ações aquilo que as palavras dizem, mas não tem ninguém encostando o bolso ainda, né? Porque o negócio é jogar para a plateia, fazer discurso, que nem a turma da Marina e Marinette, que são petistas embalados a clorofila, gostam, né? Agora, veja, o que é de todos não é de ninguém. O problema da Amazônia é, acima de tudo, um problema de propriedade privada. E esse governo entende isso. Por isso quer fazer a regulação fundiária. E por isso fechou torneiras de ONGs e esquemas que mamam nessas tetas e nessas condições totalmente irregulares que acontecem na Amazônia. Então, veja, o ministro Ricardo Salles talvez seja o ministro mais perseguido, né? Depois do presidente Bolsonaro, ele é o mais perseguido, até porque não tem mais o vai entrar no MEC, né? Comprando brigas também com patotas lá ideológicas de seita e de esquemas, né? Reitorias e tudo mais. Então, eram as duas pastas mais atacadas. Não é por acaso. O Ricardo Salles já cansou de trazer dados. O Brasil emite 3% do total mundial. Né? Então, por que estão fazendo essa demonização toda? A parte ilegal é mais ou menos metade. Então, é 1,5%. É isso que estão discutindo.
Então é óbvio que isso aí é para inglês ver, é feel good sensation, é narrativa, é perseguição por questões ideológicas ou porque está doendo no bolso. Tem muita ONG querendo que a Amazônia fique para sempre isso aí que é. Um lugar absolutamente pobre em termos de população e riquíssimo em termos de potenciais. Serrão. A questão da Amazônia, ela não é ambiental. O problema da Amazônia não é ambiental, isso é uma falsa colocação. O problema real da Amazônia é a não exploração econômica devida pelo Brasil. Uma exploração que tem que ser sustentável e racional. Lá tem água que não tem em lugar nenhum. Há minerais lá que também não tem em lugar nenhum do mundo. Há madeiras raras, há tudo raro lá, que é explorado por quem? Por máfias políticas e econômicas que vão se perpetuando e ajudam a financiar esse discurso ecobobo. Então, enquanto a gente fica se preocupando com a ecobobagem, os bandidos continuam tomando da gente a Amazônia, e essa Amazônia, por incompetência nossa, exclusivamente nossa, do nosso governo, da nossa sociedade, ela não é integrada ao Brasil. Lá é um outro país.